aluno, se você já conhece o princípio fundamental da contagem, já sabe o que é o fatorial de um número e já sabe permutação sem repetição, tá na hora de ver permutação com repetição. Vamos começar com um exemplo. Imaginem a palavra babaca. Sim, a palavra babaca. Por que nós não podemos usar a ideia anterior, permutação de n elementos, n fatorial, ou seja, n que multiplica, n-1 que multiplica, n-2 até chegar no 1? Eu não posso fazer isso porque quando eu permuto duas letras iguais, B com B ou A com A, eu acabo não gerando um novo anagrama, uma nova palavra com ou sem sentido. Bom, portanto, se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial, eu estarei calculando o número de possibilidades para permutar 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras se elas fossem distintas. Mas, quando eu tenho B e B, trocá-los de posição não gera uma palavra nova. Portanto, se eu permutar esses dois caras de posição, eu não estaria gerando uma palavra nova. Portanto, eu teria que calcular quantas permutações eu poderia fazer entre esses elementos repetidos e fazer com que o número total de anagrama seja reduzido deste valor. Como eu tenho duas letras B, permutar seria 2 fatorial. Por isso que eu vou dividir por 2 fatorial o resultado, né? Ainda mais, 1, 2, 3, eu tenho 3 letras A. Eu posso trocar essas duas de posição, eu posso trocar essas duas de posição, eu posso trocar essas outras de posição. Então eu teria 3 coisas a permutar. E 3 coisas a permutar, 3 fatorial. Eu vou dividir esse 3 fatorial, usar esse 3 fatorial para dividir o resultado, certo? Assim eu estou reduzindo, né, o número de permutações possíveis devido às repetições. Neste caso, nós faríamos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que divide 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial dividido por ele mesmo dá 1, eu faria ainda 6 dividido por 2 que dá 3, 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Nós temos 60 possíveis anagramas com a palavra babaca, certo, galera? Bom, vamos generalizar. Se nós quisermos calcular, então, a permutação de n elementos, de tal forma que um deles se repita alfa vezes, o outro se repita beta vezes e um outro ainda se repita gama vezes e assim por diante. Como fica a continha? A gente primeiro faz a permutação dos n elementos. Depois a gente divide por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial e assim sucessivamente. Entenderam a ideia? O n é o número de elementos a permutar no todo. O alfa é quantas vezes um dos elementos se repete. O beta é quantas vezes o outro elemento se repete. Aqui só tinha 2 repetições do B e 3 repetições do A. Então não tinha, né, o gama. Ou, o C se repetiu uma vez, eu poderia colocar 1 fatorial, né, que é 1. Mas aí nesse caso não há necessidade. Então a nossa fórmula ficou um pouco mais bonita. Permutação com repetição. Um pouquinho mais trabalhoso, mas nada demais. Um beijo e até logo!